com autoridades, né, que possam falar com a gente sobre diversos assuntos. Esses dias a gente estava falando desde mudanças climáticas, né, e os fatos, porque contra fatos não há argumentos, até agora com dança e qual que é a relação da dança e da arte em si na divulgação científica, né. E aí a proposta é essa, e a gente queria saber agora um pouquinho de você. Quem que é a Camila Burigo, perdão. Então, bom, a Camila Burigo Marim é oceanógrafa. Bom, eu tenho dois currículos, né? Tenho o currículo científico e o currículo artístico, né? Mas deixando formalidades de lado, né? Então, eu sou oceanógrafa, sou professora universitária, sou apaixonada pelo mar, pela água. Qualquer poça de água, eu estou ali querendo saber o que está acontecendo, o que tem, o que deixa de ter. Trabalho bastante com a questão da poluição das águas, né? Não só do oceano, mas, né, de todos os recursos hídricos. Como eu falei, sou, né, ocean lover aí, né, louca pelo mar, pela água, e sou bailarina também. Trabalho com pesquisa, com ensino, com extensão, e coloquei a arte aí no meio disso tudo. Maravilhosa, maravilhosa. E você pode dizer pra gente, eu vou pedir dois, assim, só pra gente conseguir aquela intimidade. Conta um pouquinho pra gente de onde é que surgiu essa paixão pelas águas. Nossa, isso aí, a paixão pelas águas, acho que não posso te precisar, porque desde que eu me conheço por gente, eu sou a louca da água, né? A primeira a entrar, a última a sair, né? Aqui fugia de casa, fui pra praia, essas coisas assim, né? Então, desde muito pequena, eu sempre tive uma relação muito forte com o mar e sempre procurava pesquisar e entender o que estava acontecendo. Então, cada coisa que eu tinha curiosidade, que as pessoas não conseguiam me explicar o que era, eu ia para a biblioteca e procurava tentar achar alguma informação. Hoje é mais fácil, né? Na minha época eu tinha que ir para a biblioteca, procurar, né? Dar uma olhadinha, ver se eu achava alguma informação, que era bem mais difícil, né? E assim começou a ter essa relação assim, entre o que eu queria profissionalmente para minha vida e o que eu era mesmo, né? Que essa questão de realmente gostar da água, do ambiente marinho, enfim. Perfeita. E conta pra gente também um pouquinho da sua relação com a arte, como é que começou, né? Coisa meio distinta, aquela história que eu falei, né? Do textinho. Tem o povo de miçangas, tem o povo das ciências e tipo, água e alho não se misturam, né? Como é que veio essa relação? Bom, eu também danço desde que eu me conheço por gente, né? Sempre fiz aula de dança, de vários estilos de dança. E acho que todo mundo dança, né? Na realidade, é difícil explicar quando começou, porque criança, você coloca uma música, a criança já tá lá mexendo, já tá tentando acompanhar o ritmo da música. Então, é uma coisa muito natural do nosso corpo, o dançar, né? Por mais que a gente perca um pouquinho, né, ao longo do tempo, assim, a gente vai deixando isso de lado, mas todo mundo coloca uma música, ou pelo menos balança a cabeça, né, marca com a mãozinha ali, enfim. E desde pequena, então, assim como, né, eu fugia para ir pro mar, eu também sempre dancei, sempre gostei de dançar. Então, é algo que é muito, né, do meu eu, assim. E eu queria, e quando eu era pequena, eu tinha um sonho que era ser cientista e bailarina, né? Só que eu nunca achei que eu ia poder ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? É que bom tá aí pra mostrar pra gente que dá sim, e estão aí. E aí, eu te conheci por causa do Insta, né, do Projeto Água Viva. E você consegue falar pra gente, né, porque eu sei um pouquinho, porque a gente se comunicou antes, mas você pode contar pra galera o que que é o Projeto Água Viva? Claro, claro que posso. Posso fazer o seguinte? Posso mostrar um videozinho para deixar com curiosidade? Vou mostrar um videozinho que não tá lá no nosso Insta, nem no nosso Face ainda do projeto. Vai essa semana lá, a gente fez um resumozinho ali sobre o projeto Água Viva. Vou mostrar para vocês, tá? Primeira mão aqui. Perfeito. Consegue achar o share screen, né, aqui embaixo. Uhum. Outra coisa que eu ia te falar é que quando você coloca no share screen, vai ter uma opçãozinha que você tem que checar, né?
para você permitir compartilhar o áudio do seu computador para o nosso, tá? Porque senão a gente não Tá vai bom. ouvir nada. Sim, pode deixar. Vou colocar aqui. Vamos ver. Tá. Tá ouvindo? Tá. Vou dar o play aqui. Qualquer coisa que me avise. Tá? E agora... Beleza. Uma coisa que me deixa muito curiosa é dos seus vídeos, que eu tava stalkeando vocês, né? Que esse é meu papel como adolescente. E uma coisa que me deixa muito curiosa são esses figurinos que vocês fazem, cheio de luzes. Nossa, eu acho sensacional. A reação do público é bem forte nessa hora. Enfim, o projeto Água Viva, então, é um projeto de extensão universitária, na verdade, né? Um projeto da Universidade do Vale do Itajaí, do qual eu sou professora, né? E a gente trabalha especialmente com os cursos de oceanografia, engenharia ambiental e sanitária, mas todo mundo é bem-vindo, então já teve estagiário e pessoas trabalhando de tudo quanto é área com a gente, design, direito, educação física, enfim, de tudo um pouco. E a ideia do projeto é aproximar, então, a ciência das pessoas, especialmente a ciência que trata da água, né? A importância da água, tanto da água doce como da água salgada, para que as pessoas consigam entender que estamos conectados, porque como oceanógrafa, né, eu vejo tudo que vai parar no mar. Então, já diria o Nemo, né? Tem um extra lá do Procurando Nemo que eles falam, né, que todo mundo em todo lugar depende do oceano e que tudo vai parar no mar, né? Então, eu vejo tudo parando no mar, de fato. Então, para conseguir combater o que vai parar no mar, eu preciso estudar, preciso entender o que acontece antes de chegar no mar. Todo o caminho que percorre, né? Então, a gente faz isso através da água e tenta mostrar para as pessoas essa conexão. E quebrar um pouquinho essa linguagem robusta da ciência em si, porque a ciência ela produz coisas maravilhosas, mas ela comunica para cientistas. Ela fica só naquele meio acadêmico. Então, a nossa ideia é transpor essas barreiras e transpor os muros da universidade. Então, o Projeto Água Viva ele vem muito nessa questão de tentar aproximar as pessoas, aproximar a comunidade desse conhecimento. E não só aproximar do conhecimento, mas também gerar novos conhecimentos. Porque a partir do momento que você entra em contato com as pessoas e com os problemas que a gente tem na nossa sociedade, a gente vai também gerando novos conhecimentos, né? Então, é uma troca. Então, o Projeto Água Viva vem justamente para fazer essa troca sobre, né, a água e especialmente sobre os problemas que a gente tem em relação à água. Até porque, a partir do momento que a gente nos reconhece, né, se reconhece como parte do problema, a gente também é capaz de se reconhecer como parte da solução. E aí poder mudar, então, essa situação que me aflige muito. E nos aflige como equipe, né? Bastante. Maravilhosa. E aí, uma dúvida que me surgiu assim,
vocês têm um espetáculo, né, que é o espetáculo Onda de Desperdício. E aí eu queria saber, assim, o espetáculo ele faz parte do projeto Água Viva? Ou ele surgiu antes e o projeto surgiu por causa do espetáculo? Não, não. O projeto Água Viva, na verdade, ele foi oficializado em 2015, né? E desde então a gente trabalha desde criancinha até idoso, né? Não tem uma faixa etária, a gente abrange todo mundo. Sempre com o mesmo tema, mas usando formas diferentes de conseguir falar com as pessoas, de fazer essa troca com as pessoas, né? Então, a gente começou no Projeto Água Viva a tentar trazer as coisas de uma forma mais lúdica. Porque mesmo a gente tentando transpor aquele conhecimento científico de uma forma mais leve, ainda às vezes a ciência é chata, né? Ela é maravilhosa, mas às vezes a forma como a gente comunica ela é muito chato, né? Então a gente falou, não, como é que a gente vai fazer, né? E a gente começou a trazer então metodologias ativas, e sempre que a gente trazia alguma coisa mais lúdica, uma coisa mais de uma historinha, né? Enfim, um pouco mais de arte, uma coisa mais sensível, a gente via que fazia muito sentido, as pessoas saíam assim super engajadas, né, com a causa, né? E aí, então, ao longo do tempo, a gente começou a fazer alguns experimentos, né, nesse processo, e a gente viu que estava dando certo. Aí foi bem engraçado, porque em 2016 a gente foi trabalhar, a gente tem os grupos fixos que a gente trabalha ao longo do ano, né, especialmente escolas, para também trazer um pouco do ODS 4, né, que é educação de qualidade, escolas, o contrato no escolar, enfim, a gente faz bastante trabalho assim, e tem os grupos que são mais esporádicos, né, intervenções únicas, enfim. E como a gente tinha sempre essa questão de como falar com um público de 3 anos, 4 anos e um grupo de 90, 80, 70 anos, que acontece, né? Então a gente tentava trazer através da arte uma linguagem que seja acessível a todos. Claro, né, tem umas mudancinhas, né, entre um outro, mas pelo menos para tentar facilitar um pouco também pra gente, porque é sempre muito trabalhoso, né, preparar todas as atividades. Aí em 2016, a gente estava trabalhando com um local onde as crianças vão no contraturno escolar e são crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social. E lá eles desenvolvem várias atividades e sempre tem uma atividade que caracteriza eles, que é o que eles fazem mais. E caiu para trabalhar a equipe da dança. Aí eu olhei assim, adorei, né? Falei, vamos lá. Vou entrar no meio da aula deles, no meio da atividade da dança, né? Vamos aí. E conforme a gente ia trabalhando com esses jovens, eu via que a gente precisava mais do que ser lúdico, né? Mas era muito legal quando eu conseguia trazer algumas coisas em relação ao movimento. Tudo que fazia com que a gente se movimentasse acabava fixando mais para aqueles jovens, né? E cada vez que eu trazia alguma coisa falando da dança, eles super se interessavam. E assim o processo foi ocorrendo. Em 2017, fomos trabalhar nesse mesmo lugar e adivinha que grupo caiu de novo pra gente trabalhar? O grupo da dança. Aí eu falei, não, gente, para tudo, é um sinal, o que tá acontecendo, né? Eu falei, não, agora vamos fazer diferente. Aí eu falei assim, não, então se caiu de novo o pessoal da dança, vou trabalhar com eles mais pela corporeidade, né? Vou trazer algumas coisas da dança. Eu estudei muito tempo, estudo ainda, danças árabes, né? E a gente tem muito nas danças árabes a questão da relação com o natural. Então, tem vários movimentos relacionados à terra, ao ar, à água, os elementos da natureza. E eu tentei trazer um pouquinho disso para conseguir passar os conteúdos que a gente, né, gostaria. E aí o movimento foi tão incrível que não foi só com esses jovens que foram modificados, mas a equipe inteira, né? Eu era a única pessoa que dançava da equipe, dançava mesmo, né? Tipo, fazia aula. Eu dançava até há pouco tempo numa companhia de dança, tive que parar agora no finalzinho do meu doutorado, porque eu não estava dando conta, né? Mas, enfim. E
E os meus alunos viraram assim, não, se as crianças são capazes de dançar aquilo que a gente ensina, então a gente é capaz de dançar também o que a gente está ensinando. E aí eles começaram a querer aprender a dançar também, querer outras formas de se expressar, né? E foi muito, muito, muito legal. A partir desse momento, né, desse movimento que aconteceu, aí eu entrei em 2018 com isso na cabeça. Eu preciso fazer alguma coisa que envolva mais fortemente arte e ciência. Vamos aproveitar o potencial que os alunos têm, vou aproveitar, né, essa vontade que eles têm de se expressar também e vou fazer alguma coisa, né? E aí vem a ideia de fazer o espetáculo. E aí eu fui desenvolvendo o espetáculo, e aí a gente desenvolveu então o espetáculo Onda de Desperdício, né, os perigos visíveis e invisíveis do lixo no mar, que estreou então em novembro de 2018 e até o momento, né, ele tá aí funcionando. O espetáculo é bem novinho, né? Então, a gente tem essa proposta de unir arte e ciência e discutir um pouco o problema da poluição, certo? E aí, eu queria te perguntar, assim, né? Trazer essa história essa ligação entre arte e ciência, sobreposição entre arte e ciência. Teve algum tipo de preconceito, algum desafio que vocês tiveram que passar para poder, tipo, chegar nesse nível e falar, isso vai funcionar? Eu brinco que meu doutorado foi quase uma novela mexicana, né? Porque, assim, foi um caos, enfim. Para ter ideia, o meu tema inicial não era esse, né? Não era trabalhar com arte e ciência, não era trabalhar com a questão da poluição dos resíduos sólidos. Embora eu já trabalhasse, já era uma linha de pesquisa que eu desenvolvi, já tinha orientado o TCC, já tinha feito, enfim, né? Várias coisas. Mas não era, eu tinha colocado o espetáculo, pensado no espetáculo mais para a gente trabalhar com a extensão mesmo, né? Para a gente ser uma forma de uma linguagem mesmo que abrangesse diferentes faixas etárias, diferentes realidades sociais. E aí aconteceu que nesse meio da novela mexicana eu fiquei sem a minha tese. Eu fiquei sem o meu tema da minha tese, porque a ciência tem muita questão de ego, né? Então, olha só que engraçado. Quando eu comecei a escrever o espetáculo, eu estava embarcada, fiquei quase 30 dias no mar, com parte da minha equipe, que hoje dança também no espetáculo. A gente estava em alto mar. E nos intervalos do nosso trabalho, a gente escrevia, pensava em coisas, né, para fazer para o espetáculo. E aí, logo em seguida que a gente voltou, teve uma briga entre diferentes autoridades lá, enfim. E eu fui impedida de utilizar os dados que eu tinha coletado, que eu estava processando, enfim, para fazer minha tese. Aí eu falei, tá, fiquei sem tese, falta menos de 2 anos para terminar meu doutorado. O doutorado são 4 anos, né? O que eu vou fazer agora? Aí minha orientadora virou e falou assim, Camila, por que você não faz, né, a questão, estuda a poluição em relação aos resíduos, já que você já trabalha com isso e tal? Eu falei, tá bom. E quando eu vi, eu tava dançando a minha tese, né? Literalmente. Porque aquilo que eu queria fazer junto com o espetáculo acabou casando. Eu falei, não, peraí, vou juntar aqui o espetáculo com a minha tese, porque eu acho que não dá para ser uma coisa só teórica. Eu queria realmente que fosse algo aplicado, né? Aplicável, enfim. E sim, teve muitos preconceitos. Foi muito difícil passar um novo projeto com esse tema. Foi muito difícil, porque além de tudo, né, eu era aluna e professora ao mesmo tempo. Então, vários dos meus colegas, tipo, desacreditavam completamente na questão, né, de fazer um espetáculo, dar um espetáculo de dança para falar sobre poluição. Você acha que isso é doutorado, né? Gente, vocês não têm noção do trabalho que dá, né? O tanto de pesquisa que tem. Então, vários dados que eu coletei, a gente mostra isso no espetáculo. Vários dados que vem a ciência, né? Eu fiz uma revisão bibliográfica gigante, imensa, para conseguir escrever, né? Enfim, o roteiro e tudo mais, a tese em si. E aí foi bem difícil. Até o último minuto da defesa da minha tese, assim, eu tava ali penando, né? Com essa questão, assim, desse preconceito que muitos cientistas têm em relação à arte. E ao contrário também, né? Muitas vezes a arte tem preconceito com a ciência, né? Mas mais forte a ciência, porque a ciência acho que às vezes meio que se coloca num posto de ser um semideus, né? Então, os cientistas são as autoridades, né? Enfim, e aí é bem complicado.
Mas, por sorte, também encontrei várias pessoas, inclusive a minha orientadora querida, né? Que sem ela não teria chegado na metade não teria feito metade do meu percurso, né? E teve muito apoio também por pessoas que conseguiam enxergar um pouquinho, né, além das possibilidades, mas também teve bastante preconceito, né? E uma das coisas que foi bem legais, assim, em relação ao espetáculo, é porque a gente usava o espetáculo para fazer coleta de dados científicos, porque a gente entrevistava o público depois, e ao mesmo tempo era uma forma de divulgar os resultados também, né, que a gente levantou ali na tese. Então, a gente conseguiu levar para vários congressos, conseguiu fazer vários movimentos bem bacanas e ser reconhecido por conta disso, né? Deixa eu só comentar aqui que o pessoal... Teve alguém que levantou a mãozinha, aí... Eu não sei levantar essa mãozinha, gente, sinto muito, mas geralmente quando a galera levanta é porque quer perguntar. E aí eu queria saber se vocês quiserem perguntar alguma coisa para Camila no meio desse papo, fiquem à vontade, eu coloco o nome no chat ou me interromper mesmo, desmuta o microfone e fala, mãe, eu quero fazer uma pergunta. E aí você pergunta, basicamente assim. E aí eu ia te perguntar, Camila, desses resultados, assim, eu não sei se eu posso ficar perguntando isso, porque tecnicamente eu sou doutorado, mas eu queria saber desses resultados, você acha que é efetivo mesmo trazer esse tipo essa forma de divulgação, assim, e se pode ser considerado forma de divulgação científica? O que seu público diz? Sim. A gente entrevistou quase 200 pessoas, né? Já agora, quase 5.000 pessoas já assistiram o espetáculo, 200 pessoas mais ou menos foi tanto que a gente entrevistou em várias apresentações diferentes, né? E eles falam muito, assim, trazem os conceitos científicos, eles conseguem entender os conceitos que a gente está passando. E mais do que isso, que para mim é o que é mais importante no espetáculo, é que eles consigam entender o chamado que a gente está fazendo, né? É justamente entender que eles estão sendo convocados a partir de então a assumir sua responsabilidade também e ajudar a fazer a tornar o ambiente melhor, a nossa vida melhor, né? E o que eles falam? Eles falam muito que eles ficam emocionados e é uma das principais coisas que a gente quer. Então, primeiro é quebrar a questão de que arte e ciência não combinam, não são água e óleo. Isso não existe, né? A ciência e a arte já foram por muito tempo uma só. E aí, ao longo do tempo, foi se separando. Mas o início delas é o mesmo, né? O ser cientista e o ser artista tem formas de agir, de pensar muito semelhantes, né? São pessoas muito criteriosas, que ficam aí... Agora eu comecei a ler a pergunta e me perdi aqui. Mas que, enfim, que ficam fazendo esses desenvolvimentos de uma forma muito crítica, né? E o público gosta muito, fala muito que se emociona e que entende o chamado, né? Tipo, que tá chamando eles para ação. Então, pra gente, o mais importante é justamente que eles entendam isso. E, assim, é sensacional ouvir as crianças falando, ouvir pessoas completamente diferentes. A gente teve várias pessoas de nacionalidades diferentes também assistindo. Brasileiros, argentinos, indianos, nigeriano, dinamarquês. Então, é legal que também transpôs um pouquinho essa barreira cultural, né, que acaba tendo, assim. Acho que é mais ou menos isso. Você perguntou, né, o que o público fala, né? Fala muito dessa emoção, dessa questão da montanha-russa de sensações que tem durante o espetáculo e que, né, a mensagem do espetáculo que tem esse potencial de ação, né? Eles usam várias palavras para descrever, mas ação, emoção, transformação, conscientização, responsabilidade e por aí vai. A Alana fez uma pergunta, mas aguenta um pouquinho, deixa eu só fazer a mesma pergunta que é relacionada com o que a gente está falando, que é sobre essa transmissão de sentimento e reação ao espetáculo, né? Eu queria saber, beleza, a gente falou do público, mas eu queria perguntar da comunidade científica, será que eles mantêm a mesma opinião, mesmo depois de você mostrando todo esse trabalho? Então, é uma boa pergunta, né? A gente fez alguns experimentos, tá? Quando a gente saiu, depois que a gente estreou em 2018,
A gente foi para a Índia, né, no final de 2018, apresentar o espetáculo lá, a convite de um amigo meu que mora lá, e tinham 2 congressos muito importantes acontecendo na Índia naquela época. E ele, quando ele soube do projeto, que eu já estava contando para ele desde o início do ano, ele falou: Camila, vem, eu já tinha ido para lá, né, já tinha participado do congresso, ele disse assim: vem esse ano, mas eu não quero que você venha sozinha, traz todo mundo. Vem com esse projeto para cá. Eu falei: você tem certeza que eu vou com o projeto para ir? Ele: não, pode vir, vem para cá que a gente quer mostrar isso aqui. Eu falei: tá bom. E aí eu fui, né, morrendo de medo, a gente tinha recém-estreado o espetáculo, mas vamos lá, na cara e na coragem, né? E aí, olha só, o espetáculo ele foi apresentado em 2 congressos internacionais. Então, tinha pessoas também de vários locais diferentes, não era só da Índia, né? E o respaldo, o feedback dos cientistas que estavam no congresso em relação ao espetáculo acabou com qualquer desconfiança que eu tinha em relação ao que é ciência e o que os cientistas pensam depois disso, né? Então, eles falaram muito que eles não tinham pensado sobre isso. Ou seja, estamos trabalhando, estamos fazendo ciência, mas não nos damos conta o quão isso é importante no nosso dia a dia. Ou como coisas do nosso dia a dia são importantes, os nossos hábitos, para mudar aquilo que a gente está vendo que está acontecendo, né? Um resultado que é uma meleca, né? Então, eles falaram assim muito: não tinha parado para pensar sobre isso. Teve gente que começou a estudar essa área depois que a gente passou por lá. Então, já tem publicação deles também em relação ao assunto, né? Que começaram a estudar depois da nossa passagem por lá. Então, a gente teve um feedback muito legal, que foi bem bacana para a gente conseguir continuar com o espetáculo e, né, e firmar. Então, eu vi muitos cientistas, assim, daqueles mais incrédulos, chorando na plateia. A gente percebe muito, assim, né, enquanto está no espetáculo, assim, a reação das pessoas. Então, tem gente que se emociona muito de chorar, mas tem gente que, assim, com os prantos mesmo, né? E já vi aquelas pessoas que ficam meio assim, tipo, né, desconfiadas, mas ao mesmo tempo já vi várias pessoas que eu nem imaginava, falando de cientistas, né? Pessoas que eu nem imaginava que vêm depois do espetáculo falar, conversar com a gente, dizer: nossa, eu não imaginei que podia fazer algo desse jeito, né? Não imaginava que podia fazer algo assim. Não imaginava que eu ia me emocionar tanto, não imaginava que, meu, é isso que está acontecendo, sabe? Então, nesse sentido, pra gente não resta mais dúvida de que... É claro, a gente sabe que cada pessoa interpreta de uma forma diferente, né? Mas o nosso espaço do espetáculo em si é trazer mesmo, mexer com as emoções. A ciência diz que é muito racional, né? É aquilo lá, nossa racionalidade aqui, a arte é emoção. Mas não existe nenhuma racionalidade sem passar pela emoção. Tem várias biografias que falam que qualquer atitude racional que você tome passe por suas emoções, passa pela sua experiência de vida, né? Então, a razão e a emoção andam juntas, não são coisas separadas, né? Então, a gente tenta trazer, né, através dessa emoção, então, essa racionalidade, ou trazer a racionalidade para um estado mais emotivo, né? Enfim, justamente a emoção para trazer para a ação. A ideia basicamente da arte é isso, é emocionar para agir. Perfeito, perfeito. Ai, foi muito feliz por vocês, gente. Parabéns, sério. Ó, a Luana, ela tem uma pergunta. Deixa eu só falar pra vocês. A gente tem 5 minutos antes da sala fechar, né? Não sei se você já usou o Zoom, Camila. Mas o Zoom, ele dá 40 minutos gratuitos. Depois disso, ele fecha. Mas nenhum problema. A gente, tipo, quando ele fechar, eu vou fechar a sala, né? Ele vai ter que fechar. A gente só clica no mesmo link que a gente usou pra estar aqui e continua como se nada tivesse acontecido no famoso jeitinho brasileiro. Lu, dá tempo de você perguntar ou você já quer fechar e a gente abre já e continua direto? Não sei qual que é a discussão que você quer comentar. Vou fazer meu comentário, pode? Aí, tipo, depois você faz a pergunta, sei lá. Mas eu queria elogiar mesmo essa atitude sua, que foi brilhante. Porque eu acho que a divulgação da ciência brasileira é uma coisa muito dificultosa. Assim, tipo, eu participei de um movimento que chama Fridays for Future. E a gente tentou fazer um projeto de divulgação científica. E era muito difícil, porque, tipo, o que você vai fazer? Você vai mostrar os fatos? E a sua ideia foi... Porque isso choca, mas depois a pessoa esquece, sabe? E continua a vida.
mas realmente o seu jeito, ela pega as emoções e, tipo, destrói tudo, né? Tipo, fala mesmo. Então, eu acho que é um jeito, sei lá, inovador de você fazer divulgação. Então, acho que as pessoas têm que parar de ser um pouco orgulhosas, assim, de falar essa coisa tradicional, né, de divulgação. Mostra o artigo que, sei lá, 15% da população brasileira consegue entender e depois deixa lá. Porque tem muita coisa que é divulgada, que, quer dizer, que é publicado, mas não é divulgado. Então, tipo, a maioria não sabe e a divulgação tem que ter um esforço grande nisso, porque é uma parte muito importante. Então, eu quero elogiar mesmo, porque é brilhante. Obrigada. A gente não aprende a fazer divulgação científica dessa forma, né? Nós não somos motivados, não somos incentivados a fazer isso. Eu, graças a Deus, na minha trajetória acadêmica, eu trabalhei com pessoas, especialmente com a minha orientadora do doutorado, que também trabalhei com ela na graduação. Gente, fui eu que congelei ou foi todo mundo que congelou? Sim, para a maioria das pessoas. E a gente está sempre em constante aprendizado, porque, como eu falei, nós não temos, né, na nossa grade curricular, enfim, na formação do cientista, essa questão da divulgação científica de uma forma, né, a popularizar a ciência de fato, né? Então é sempre um desafio, porque também não sabia como fazer isso que a gente fez, a gente foi tentando até, né, conseguir dar certo. Quer fechar a sala? Faltam uns 2 minutos ainda. E aí a Luana queria fazer a pergunta, mas acho que não vai dar tempo de você responder, né? Então, mas os pais depois você responde. Então a gente pode fechar aqui essa sala. Gente, eu vou fechar a sala. Mesmo esquema, né? Todo mundo que tá acompanhando sabe, mas quem tem uns nomes novos aí. Só clicar no mesmo link que vocês usaram para estar aqui e a gente continua a conversa numa boa, tudo bem? Eu vou fechar a sala então e aí eu vejo vocês daqui a pouquinho. De todos os anos sempre tinha muita relação com crianças, com jovens, né, do ensino médio. A gente começou primeiro com professores, a gente queria que os professores fossem multiplicadores, só que a gente sempre vinha demandas assim das mais diversas. Então a gente trabalhava com associação de moradores, com professores, daí depois a gente começou a trabalhar com criança, veio demanda para atender 4, 5 aninhos ali. Aí depois veio de jovens, adolescentes, adultos. Então a gente resolveu que não ia ter mais nenhum público-alvo específico, que ia ser todo mundo, porque a água é uma questão, um assunto que é transversal e importante para todos, né? Mas sempre o nosso público de continuidade, né, acabam sendo as escolas. Mas a gente atende demandas aí das mais diversas, dos mais diversos lugares também. O projeto é gratuito, não tem custo nenhum. A gente leva o espetáculo não só para o teatro, mas a gente já fez adaptações assim diversas, já passamos vários perrengues para dançar onde tiver que dançar. Tipo, agora a gente já tem um esquema que a gente não vai mais em qualquer lugar, porque teve situações muito complicadas. Mas assim, salas, a gente adapta a condição que a gente, né, que tem no local. A gente já dançou em ginásio, por uma escola inteira, né, dentro do ginásio. Então, onde chamam a gente vai. E aí a gente acaba levando o espetáculo como o quebra-gelo, né? O primeiro contato, de repente, com esse lugar. A gente faz uma roda de conversa e depois tem locais que a gente continua tendo, né, outras atividades do projeto e locais que não, que acaba sendo só aquela intervenção e pronto, né? Mas que também a gente já, numa mensagem só, né? São 35 minutos ali que você fica... né, naquela coisa ali, entretido e vidrado ali, né, no espetáculo, vivendo né, a temática toda, experimentando, vivenciando, né? Camila, outra coisa que eu queria te perguntar é um pouquinho relacionada à pergunta da Luana, que é, assim, a gente está no Brasil e a gente conhece o Brasil como país que consegue desvalorizar duas coisas muito importantes para a formação de uma cultura, da cidadania, né, de cada um da nossa população, que é a desvalorização da ciência e da cultura, da arte mesmo, que o brasileiro produz, né? Então a gente teve muitos cortes recentemente, tanto na área cultural quanto na área científica.
E aí eu queria saber como é que o seu projeto sobrevive em meio a isso tudo, toda essa situação. É na base das doações, na base da mendigagem, de botar os alunos da graduação no farol? Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Na verdade, assim, como projeto de extensão, a gente tem o auxílio da universidade em termos estruturais, né? Então, tipo, a gente tem um local onde a gente ensaia. Nós somos em 7 cientistas bailarinos, né? Que são pessoas que vieram da ciência, aprenderam a dançar e estão no espetáculo. Nós somos em 7 no palco e tem mais o staff, né? Os staffs. A professora Kátia, né? Que está sempre ajudando. Aí tem várias outras pessoas, né? Que são voluntários e que ajudam a gente. Desses 7 cientistas bailarinos, 2 ganham bolsa pela instituição. Todos os outros trabalham de forma voluntária, né? E aí, tudo que tem no espetáculo é tudo meu. Então, figurino, véu, todos os apetrechos que a gente usa foi tudo eu que comprei. Então, Camila Trocínio, né? O patrocínio meu ali no negócio. E a gente conseguiu, assim, algumas parcerias com as empresas, mas mais para fazer uma exposição fotográfica, que a gente trouxe, né, do assunto. E para a gente ir para a Índia, né? Para conseguir a passagem dos meninos, a gente também foi atrás de patrocínio. A gente fez rifa, que você falou do sinal, foi quase isso, né? A gente saía vendendo rifa, fizemos janta, cara, tudo que você imaginar, a gente estava fazendo para conseguir arrecadar esse dinheiro, né? Porque lá, quando a gente foi, a gente tinha hospedagem, alimentação, entrada nos congressos, tudo por conta deles, né? Mas a gente não tinha passagem daqui para lá, então a gente precisava desse dinheiro. Então a gente conseguiu, para pelo menos, né, parte ali das despesas para os meninos, né, a gente conseguiu dessa forma e indo pedir, batendo de porta em porta mesmo para conseguir. Então o que mantém o projeto, o que faz ele sobreviver é muito amor, né? Ir atrás, assim. E a gente também consegue na instituição, às vezes, transporte para ir para alguns locais, né? Aqui, pelo menos no estado de Santa Catarina, a gente consegue fazer alguns deslocamentos mais curtos pela universidade, né? E outros a gente vai. Chamam a gente já fez uma apresentação numa escola lá no Paraná, que eles pagaram o transfer, né, pra gente ir. E, na verdade, eles ajudaram um monte de gente, porque eles ajudaram também na passagem dos meninos, enfim, foram super legais. Mas acontece isso, às vezes mandam um transporte, né? Ou quando a gente chega lá tem um lugar pra gente ficar, tem uma comida, né? Alguma coisa pra comer, enfim. Mas de resto é por amor. Mais ou menos assim. E sim, a ciência e a cultura, né? Elas estão tendo vários cortes, então realmente é um cenário difícil e que a gente sustenta como a gente consegue, mas sempre ali no suor, né? Para conseguir verba, né? E, assim, são coisas que são caras, né? Por mais que eu já tenha comprado tudo, tem um custo de manutenção tudo isso também, que não é pequeno, né? Então, por enquanto, eu ainda estou conseguindo manter, mas não sei até quando vai ser possível também. Eu ia até perguntar sobre isso, como é que tá a tua projeção para o futuro com toda essa situação que a gente tem vivido agora entra crise política, entra crise econômica, crise humanitária, de saúde, crise para lá, crise para cá. Pois é, esse ano meus planos era rodar o espetáculo, né? Então, esse ano, para mim, era turnê nacional, né? Queria sair indo para vários lugares aí. Mas não sei como é que vai ficar, né? Estava tentando fazer a inscrição também no projeto para diferentes fundos, com empresas, mas eu sinceramente não sei como que vai ficar agora, né? Vamos ver. Estou tentando não... como é que é? Não sofrer por antecipação. Vamos esperar passar e ver o que vai dar. E aí eu ia te perguntar, mas vai rolar essa turnê nacional? Porque eu acho que, assim, aqui na nossa roda de conversa aqui, tem gente, tipo, de norte a sul do país e a gente, tipo, se interessa. Quando alguém fala, tipo, show, quero. E aí eu ia perguntar. Eu gostaria, né? Só falta essa questão do transporte, né? De a gente ter um lugar para ir e tal. Sempre precisa de
de um espaço, né? É claro, acho que a Luana falou alguma coisa de teatro, né? Claro, teatro é assim o auge da experiência do Onda de Desperdício, porque você está num ambiente propício que te dá condições em relação à luz, que dá um efeito completamente diferente, em relação ao som, né? Em relação a como você está vendo as coisas acontecendo no palco. Então, é um outro tipo de experiência, é o ideal, né? Mas nem sempre a gente trabalha com o ideal, a gente trabalha com o que tem. Mas a ideia era tentar fazer uma turnê mesmo pelo Brasil e aproveitar esses espaços também, os teatros, para conseguir com que eles fossem acessíveis às pessoas. Quantas pessoas nas nossas cidades nunca foram ao teatro? Não é? Enfim, então a gente queria tentar também fazer com que esses locais fossem acessíveis. É uma experiência que é completamente diferente do que você fazer uma intervenção numa sala de aula. É outra experiência, né? A gente gostaríamos muito. Se o tema do Enem... Pode falar, Luana. Se o tema do Enem fosse esse ano, né? Ou o tema do Enem ano passado fosse esse ano, vocês podiam usar a Camila como referência, esses detalhes, assim, dessa elitização da cultura no Brasil. Gente, a quarentena é cultura. Luana, pode perguntar. Eu não sei, foi só uma ideia que surgiu na cabeça agora, mas você já tentou falar com algum SESC, alguma coisa do tipo? Porque eles recebem muitos projetos, assim, desse tipo. Uhum. É que, na verdade, o projeto ele fica num híbrido, né? Porque ele é uma mistura de arte, educação, então tem alguns critérios ali que às vezes são dificultosos pra gente, porque, tipo, eu não sou uma companhia de dança, então eles pedem todo um histórico de uma companhia de dança, entende? Por mais que eu tenha meu currículo de bailarina, eu não sou uma estrutura de dança em si, né? Mas a gente já fez alguns trabalhos com o Sesc, sim. A gente não conseguiu entrar dentro do circuito Sesc, mas a gente já fez uma apresentação para eles também. A Francisca mandou uma baita perguntona. E a Elo perguntou de onde é que você é. Eu já vou responder a sua, Francisca. A dela foi mais rápida. Itajaí, Santa Catarina. Vamos para a pergunta da Francisca agora. Calma aí, Francisca, calma aí. Aí, achei. Como você acha que nós, que ainda estamos no início da carreira científica, podemos fazer para os outros, seja professores ou até mesmo amigos em formação, para entender a importância dessas diferentes abordagens de divulgação científica? Eu vejo muitos pesquisadores ou estudantes de bacharel que acham que não devem ligar para essa parte da divulgação, porque acham que é uma obrigação mais do pessoal de licenciatura, mas na verdade não é. Bom, mostre, faça acontecer. Eu acho que não adianta você falar. A melhor coisa é mostrar pelo exemplo, né? Então, comece a fazer essa divulgação, que você vai ver que o teu retorno é muito maior do que o que os outros pensam, o preconceito que pode ter, né? Eu acho que, como profissional e como pessoa, eu me sinto na obrigação de compartilhar aquilo que eu sei. E se eu tô vendo algo errado e eu posso ajudar a mudar, é responsabilidade como cidadã fazer isso, né? E nem todas as pessoas têm esse entendimento, né? Mas talvez com o seu exemplo, eles consigam entender, né? E até vir para esse movimento também. Acontece muito isso também. De a gente ver pessoas que não concordavam, não gostavam, agora entrando nesse movimento de popularização da ciência também. Que mais que ela perguntou? Deixa eu ler aqui. Ela fez um comentário. Que tem um chat aí. Tá, em relação... eu acho que é bem importante para todo jovem entender que nós somos... que o ser humano, ele tem múltiplas inteligências. Então, somos multipotenciais. Sabemos fazer muitas coisas, né? E por que não a gente juntar todo esse potencial, essas N coisas que a gente sabe fazer para fazer algo diferente, para fazer algo que ajude as mudanças que a gente quer fazer, né? Como eu falei, eu nunca imaginei. Meu sonho era ser cientista e bailarina. Eu nunca imaginei que eu ia ser cientista bailarina ou bailarina cientista, enfim, né?
Porque eu achei que não era possível. Até eu entender que não. Eu falei, peraí, por que que eu nunca fiz isso antes? Né? Então, a gente tem que aproveitar. A academia, ela acha que... Às vezes, a gente é condicionado, né? Eu não posso falar da academia porque eu sou parte da academia também, né? Mas, às vezes, nós somos condicionados a achar que só aquela informação que a gente tem na sala de aula que é importante. Mas não é. A gente precisa aplicar aquilo que a gente está aprendendo. E isso é uma das formas de aplicar. E para aplicar, a gente pode usar outras ferramentas, né? Ali na academia, a gente tem um norte, tem um caminho, mas vamos acrescentar, né? Formas de a gente conseguir fazer essa caminhada mais efetiva ou mais completa, né? Por que não usar esses nossos multipotenciais e por que não se permitir descobrir multipotenciais, né? Descobrir potenciais novos. O que eu acho mais incrível do espetáculo, agora falando em termos, né, da ciência ali, não é só a reação do público, mas é a mudança que provoca na nossa equipe. As mudanças que vem provocando, né? Uma apresentação nunca é igual a outra, a gente sempre está mudando, né? Porque nós mudamos. E, assim, para mim, o movimento mais incrível foi essas pessoas que estão comigo se sujeitarem a aprender algo novo para conseguir expressar aquilo que indigna, né? E que a gente está vendo todo dia no laboratório, a gente está vendo todo dia que a gente vai para o campo as coisas ruins acontecendo. Então, a gente precisa fazer algo para mudar isso. E para mudar isso, se sujeitaram a aprender algo novo, se sujeitaram a vencer barreiras físicas, emocionais, enfim, para conseguir estar no palco e apresentar o espetáculo. Para mim, isso é fantástico, né? E é prova de que temos muito potencial. Gente, tinha gente que não sabia dar 2 para lá, 2 para cá. Dança zero, né? E se motivaram, e treinaram e fizeram acontecer para conseguir, né, chegar no seu objetivo. Perfeita, perfeita. Eu era a pessoa que não sabia 2 para lá, 2 para cá, gente. Coordenação motora zero. Cami, eu ia te perguntar agora sobre um pouquinho, assim, dos aspectos do espetáculo, né? Porque a gente sabe, por incrível que pareça, né? As pessoas acham que não, mas para todo tipo de arte você tem um embasamento, principalmente quando a gente vai falar de, sei lá, desde filmes de ficção científica, os diretores sempre vão atrás de embasamento científico, os roteiristas vão atrás de tudo, né? Para poder fornecer aquelas coisas muito verossímeis. E você fez essas pesquisas, conta um pouquinho pra gente sobre como é que foram essas expedições na época que você estava lá, o que vocês estavam descobrindo, o que vocês estavam monitorando. Bom, eu trabalho no laboratório de poluição marinha, né, oceanografia química e poluição marinha. Então, a gente vê coisas muito absurdas acontecendo, né, em relação à poluição das águas, dos próprios organismos, a gente faz também, né, em animal, em sedimento, né, no solo, enfim. E aí tem coisas que são assustadoras, né, em termos de poluição. Então, o que eu estava mais, né, pesquisando mais recentemente é a questão da quantidade de microplástico que a gente tem no ambiente marinho e nos ambientes costeiros em si. E é absurdo a quantidade de microplástico, né? Então, a gente sabe que tem muita ciência, tem muitos dados sobre isso, mas a gente ainda precisa avançar muito também nas questões científicas em relação a esses aspectos, né? Precisa de muito incentivo para a ciência também desenvolver métodos para conseguir estudar isso. E mais, para conseguir remover isso também, ou evitar que isso aconteça, né? As nossas estações de tratamento de água e de esgoto não conseguem tratar esse tipo de poluente, né? E aí, o que a gente faz? A gente está bebendo microplástico, a gente está comendo microplástico, a gente está acabando com várias formas de vida também por conta disso, né? E por outros poluentes também. Lembrando que o plástico, eu brinco com os meus alunos que é aquele carinha ou aquela garota da balada que pega todo mundo, né? O plástico passa e ele vai agregando aí um monte de poluente junto com ele. Então, tipo, é a ganguezinha que é formada, né? Então, se o problema já era grande sendo ele só, com outros poluentes pode ser ainda muito pior, né? Com outros contaminantes. E aí a gente vê essa situação e vê ainda, né? Que a gente precisa desenvolver muito em métodos, a gente não sabe o quanto que tem de plástico na água do mar.
Já tem alguns dados que mostram, né, que a gente tem mais microplásticos na água do que estrelas no céu. E ainda acho que é muito mais do que isso, porque a gente está descobrindo, assim, em frações menores, uma quantidade absurda. E aí a gente fica, a gente precisa mudar essa situação. Então, toda a questão científica a gente fez tanto o levantamento bibliográfico como coleta em campo, né? Então, também embarquei e fiz aí pela região sul do Brasil um levantamento, né, da quantidade desses microplásticos e do tipo deles ao longo aí do litoral do sul do Brasil. Temos alguns dados de fora também. Que mais? E aí teve todo a questão da procura e do estudo da questão artística, né? Porque a questão científica para a gente já é tranquila. A gente está lá, né? Tem os problemas metodológicos, às vezes a gente fica 2, 3 meses para conseguir ajeitar, né, o processo, acontece, a ciência é assim mesmo, né? Mas a questão artística ela é muito importante, porque como é que eu vou trazer certos aspectos científicos para as pessoas, né? Então, teve todo um estudo em relação à cor, à música. Então, toda a escolha da trilha sonora, a montagem da trilha sonora, a montagem do roteiro. Então, eu fui estudar roteiro cinematográfico, né? Para conseguir fazer um roteiro para o espetáculo. Fui estudar a questão das relações de arte e ciência, as questões da relação da arte com a água e com a natureza em si, com os elementos da natureza, os movimentos, né? Os movimentos, o que eles expressavam, a questão da corporeidade, e, enfim, e é isso aí. Foi bastante estudo, né? Tanto na área artística como na área científica, para conseguir casar e juntar algo que fizesse sentido, né? Eu ia, inclusive, te perguntar nesse assunto já, porque eu fico muito curiosa, porque eu sou meio ignorante nesse assunto, né, gente? Desculpa, gente. Mas eu sou mais a menina do YouTube do que a menina que vai até os teatros. E era algo que eu queria mudar, realmente. Acho que precisa ser mudado. Acho que é algo que tá perdendo nessa geração agora, que a gente tem tudo na tela do PC. A gente não tem mais aquela vivência. E aí, eu ia te perguntar justamente isso, como é que você representa certos aspectos, se envolvem falas no seu espetáculo, ou é só visual mesmo? E como é que você representa certos, sei lá, como é que você representa um microplástico? Você não vai chegar lá no meio, gente, isso aqui é um microplástico, tá? Como é que você fez toda essa parte artística, essa transmissão de informação? Muito da informação tem nos audiovisuais. A gente fez, não existe fala alguma no espetáculo inteiro. Ele tem só música, imagem, dança e algumas legendas. Então, nos recursos sempre a gente alterna, né? Tipo um videozinho com a dança. Então, tudo vai acontecendo entre eles, né? E aí, grande parte da informação estão nessas imagens dos recursos audiovisuais. Então, o microplástico, por exemplo, como é que ele se forma, o caminho que ele faz, é tudo visual, é tudo com imagem, né? E tem algumas legendas, assim, que traz alguns dados mais específicos que a gente queria deixar bem claro, né? Mas o resto, eu uso muito a questão da música para trazer certos sentimentos. Então, tipo, músicas que já me traziam uma questão de expectativa, ou que me traziam uma coisa mais de drama, uma coisa de dor, uma coisa de reconexão, de alegria. Então, são vários momentos no espetáculo que a gente vai trazendo esses aspectos, assim, né? Então, grande parte da informação vem dos vídeos. Mas, como você falou, assim, a geração YouTube, né? Teve uma pessoa que assistiu o espetáculo que é um dos grandes educadores, assim, em termos mundiais. E eu lembro, assim, de estar dançando e olhando para ele, né? Falei, meu, o que esse cara vai pensar, né? Tava assim, né? Com aquela coisa, assim, vou sair daqui, vou ser linchada, né? Daqui a pouco. Não. Ele tava assim, ó, ele ficou em choque. Em choque. Até metade do espetáculo ele estava em choque. E aí depois, ele tava eufórico, assim, ele tava assim, eu falei, meu Deus, o que esse cara pensou, né? E o que ele diz? Ele diz que quando ele vê os vídeos do espetáculo e escuta a música, ele acha muito forte.
Ele falou, os vídeos, foi muito forte, assim. Só que você pode assistir como um mero espectador. Agora, quando a gente entra em cena e começa a dançar para enfatizar aquelas informações que a gente passou através das imagens e de algumas legendinhas com alguns dados, ele disse que aquilo foi muito mais forte porque acabou causando empatia. Então, é diferente você ver num vídeo e você olhar cara a cara para a pessoa. Por mais que a gente se emocione vendo um filme, né, alguma coisa assim, é diferente de você ver ao vivo e a cores, né, do que você vê pela tela. Então, ele vê, né, ele fala que os vídeos são muito fortes, são muito potentes, trazem muita informação, mas a partir do momento que ele consegue ver tudo isso no nosso corpo, essa expressão que a gente traz através do nosso corpo, aquilo muda. E você se sente parte do processo, não vê apenas como um mero espectador, mas como fazendo parte mesmo de todo esse processo. Mesmo que não esteja dançando no espetáculo, ele se sentiu, né, parte de tudo isso. Ó, eu ia falar pro pessoal que tá liberado pra pergunta. Na verdade, tava até um tempo atrás, mas acho que não deixei isso listo. Foi mal, gente. Me empolguei aqui. E aí, quem quiser perguntar, mesmo esquema de sempre, tá? Põe o nome ou me interrompe no microfone mesmo, porque agora começamos as perguntas mais aleatórias. E a primeira delas, pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, é só ia dizer que tem gente dando aqui, se alguém quiser falar um pouquinho também, que tem a professora Kátia. Essa Kátia, ela é descendente de japonês, que ela tem... Sim, conterrânea! Que legal! E tem a Camila, que tá aqui também, que tá online, que é uma das nossas cientistas bailarinas também, se quiserem falar, meninas. Ela? À vontade. Pode falar, hein? Eu ia perguntar, tipo, de quanto tempo vocês demoraram, assim, pra fazer o preparo mais de dança mesmo? Porque, eu não sei, acho que você transformar alguém que não sabe dançar, aquela pessoa que é meio robótica. Tipo, e aí fala pra soltar num espetáculo na frente de um monte de pessoa. Como é que foi esse processo aí? Nossa! eu digo que é sempre uma obra inacabada, né? O espetáculo, ele nunca tá pronto, a gente sempre muda alguma coisa. Então, é sempre um processo. Nós estamos sempre no processo de aprendizado e de preparação artística, né? E científica também. Nunca para. Mas antes de a gente estrear, a gente ensaiou acho que uns 4 ou 5 meses. Ensaiava umas 6 horas por semana para conseguir, né, mexer esses corpos. E além de tudo, eu não fazia as coreografias assim, tipo, nossa, eu quero coreografar dessa forma e acabou. Não. Meu processo coreográfico ele é um pouquinho diferente. Eu fazia com que eles se mexessem, testava alguns movimentos, ensinava alguns movimentos básicos, né, com cada elemento que se dança lá, enfim. E aí eu via o que ficava bom no corpo deles, porque às vezes eu imaginava, tipo, um duplo mortal carpado, mas não é o que dava para fazer, né? Então, a gente foi vendo como equipe, assim, o que era possível aplicar, o que era possível fazer, e eu ia adaptando, né, conforme as possibilidades. E aí, com o passar do tempo, a gente vai colocando desenhos coreográficos novos, passos novos, então está sempre mudando. Você nunca vai ver o espetáculo da mesma forma 2 vezes. Ele sempre é diferente. Sempre tem alguma coisinha ali que a gente mudou. Mas foi um processo, assim, que não foram só essas horas, né, que a gente ensaiava juntos também. Então, eles tinham que ensaiar muito em casa e treinar bastante também, porque, né, precisa. E até isso acontece até hoje, né? A gente sempre tá tentando, né, melhorar. A Luana encontrou como é que faz a mãozinha. Luana, onde é que faz a mãozinha? Não sei. Mano, eu fiquei procurando e aí você clica no participantes e aí aparece um monte. Aí tem uma bolinha ali embaixo que é raise hand. Não tem isso. Será que é porque eu sou host? Acho que é porque eu sou host. Talvez. Deve ser. Mas tudo bem. Vou te perguntar isso se você vai perguntar. Tem algum vídeo no YouTube, alguma coisa que vocês divulgaram? Que eu quero ver. Tem sim. Tem a defesa da minha tese, que foi agora no final de março, antes de fechar a quarentena, eu defendi. Aí fechou a quarentena, tipo, foi na última semana ali. Ela tá toda gravada, porque a gente fez, a professora Kátia organizou um evento sobre o lixo no mar, né? Então foi feito um seminário também. Então, tudo isso tem no YouTube. Eu posso deixar o link aqui depois disponível. Tem toda a parte do seminário do lixo no mar
E tem a segunda parte, que é a defesa da minha tese. Então, tem uma parte que eu apresentei oralmente e depois tem um espetáculo também. Então, dá para matar a curiosidade do espetáculo, né? Não é a mesma coisa de ver ao vivo, mas pelo menos vocês conseguem ter uma ideia, né, do que é o espetáculo. Eu coloquei o Instagram do Projeto Água Viva também na coisa, aí o pessoal consegue seguir. Gente, sigam que tem uns negócios engraçados ali. Eu tava vendo uns memes que eles fizeram, achei, não, cascaria. O vídeo da quarentena foi sensacional. E é você nessa quarentena? Casquei o bico. E aí eu ia te perguntar, assim, quando se trata de figurino, você disse que parte do figurino era teu, né? Você já tinha, mas tipo, vocês tiveram que fazer adaptações, porque eu imagino que você não tenha um figurino, tipo, luminoso, assim, no teu armário, de repente, né? E aí eu queria saber, tipo, como é que é feito? Tá, assim, todo o espetáculo, ele foi sempre pensado em ser o mais sustentável possível, né? Então, eu reaproveitei muita coisa que eu tinha em casa, como eu danço há muitos anos, eu tinha muita coisa, né? Então, vários dos figurinos que eu uso, são de outras apresentações que eu já fiz, aí eu reformei, né, mexi. E todos os figurinos novos que a gente fez para a equipe são todos de algodão, para não soltar microplástico, né? Então teve todo também um estudo em cima disso, para tentar deixar o mais sustentável possível, né? Eu sou bem chata com essas coisas no meu dia a dia e não teria por que não ser no espetáculo também, né? Agora, em relação ao LED, você tá falando do Wings, né? Que é aquela asa que a gente usa, né? Que vocês viram no videozinho que eu mostrei também, luminoso. Ele já vem assim, a gente compra nas lojas, né? De dança do ventre, né? Que é um elemento da dança árabe. Todos esses elementos que a gente usa no espetáculo, grande parte é árabe, né? Que é o que eu tenho, que é o que é mais forte em mim, dos meus estudos de dança, né? Então, eu usei vários deles pro espetáculo, mas a gente faz uma mistura, tem um pouquinho de hip hop, tem balé, tem samba, tem funk, tem um pouquinho ali de cada coisinha, né? Mas em relação aos elementos, a maioria são árabes, né? Vários outros eu fiz mesmo, tipo, comprei pano, malabar foi eu que fiz, e outras coisas a gente já compra pronto mesmo nesses sites e lojas especializadas, né? Mas eu tinha no meu armário já um Wings LED e outro eu comprei pra gente ter dois. Isso é muito chique, eu não sabia disso. Lúcia, eu queria perguntar, porque eu não sei se você tá com a mão levantada porque você quer perguntar mais ou porque você tá com a mão levantada mesmo. Ah, eu não sabia que eu tava com a mão levantada. Pelo jeito que abaixar a mão. Isso. Mas vai. Camila, eu ia te perguntar como é que tá sendo, tipo, o ensaio de vocês agora na quarentena? Vocês, tipo, fazem o ensaio, vamos de ensaio EAD? A gente tentou. Na realidade, o que acontece? A gente sente muita falta, né? O grupo, assim, sente muita falta de dançar. Porque é aquele momento, assim, que às vezes a gente chega super estressado no ensaio, tá super cansado, e é aquele momento que, tipo, extravasa, né? Então a gente sente falta na vida, né, de ensaio, enfim. Então a gente tá com bastante saudade, ainda mais que a gente vinha de um ciclo ali que foi muito puxado. Então, esse ano a gente já fez 2 apresentações antes da quarentena. Então, janeiro estava todo mundo de férias, né? Os alunos estavam de férias, né? Férias escolares, então eles não estavam na universidade. E em fevereiro, quando eles voltaram, a gente já começou a ensaiar a versão nova desse ano, né? As coisas que a gente tinha mudado. E já tivemos 2 apresentações. Então, a gente vinha de uma ensaiando 3 vezes por semana, fora as apresentações que a gente estava fazendo. A gente já estava num ritmo bem puxado. E aí, depois que a gente fez a última apresentação, que foi da minha tese, né? Que fechou a quarentena ali, a gente ficou até meio sem chão, né? Parece, assim, a sensação que a gente tem é que faz, assim, anos que a gente não se vê, que não dança, porque a gente tá sempre muito junto, né? Então, tá bem engraçado. A gente tentou fazer semana passada, inclusive, um ensaio à distância. Foi bem engraçado porque a gente não tem os elementos, a gente não trouxe para casa, né? Eu deixei tudo na universidade, lá eu não tenho lugar para botar na minha casa, também é muita coisa, né, do espetáculo. Então fica lá no laboratório.
a gente não trouxe para casa. Então, tipo, a gente tem dança com vela, todo mundo pegando uma canga, uma toalha, tentando improvisar, né, para fazer a dança com véu. Ou os outros elementos que são mais complicados, a gente fazia só a marcação do movimento mesmo, né? Mas é importante para tentar, pelo menos, não ficar tão ruim de condicionamento físico, né? Fazer alguma coisa para, quando voltar, a gente poder voltar toda também. Eu ia perguntar um negócio, mas esperei que fugiu a pergunta. Calma. Gente, eu tô indignada aí. Esqueci. Mas, tipo, até eu lembrar outra pergunta que eu ia te fazer, eu queria te perguntar também, tipo, qual que foi o momento mais, assim, o momento não vou dizer que é palhaça porque não é teatro, mas, tipo, do espetáculo, qual que é a cena? Pode separar em cenas? Eu não sei. Qual que é a cena do espetáculo que você mais gosta, assim? Nossa Senhora. Olha, difícil. Difícil. Mas, assim, tem a parte da dor que eu acho incrível. Tem uma coreografia que a gente faz que vem junto com o vídeo do sofrimento dos animais em relação à ingestão do microplástico, do plástico em si, né? Essa coreografia eu não danço todas as cenas, né? Todas as coreografias. Eu preciso, às vezes, respirar também, né? Entre um e outro. E aí, é só as meninas que estão dançando, eu fico de fora. E eu acho incrível a parte da dor. Para mim, é o ápice do espetáculo, porque primeiro eu vejo tudo que elas passaram para conseguir chegar até ali. A gente teve uma preparação para esse momento muito grande, a gente teve muitos ensaios, porque a gente não conseguia passar o tanto que doía na gente mesmo, né? Então, a gente ensaiou muito para conseguir fazer isso de uma forma natural, né? E acho que para mim é a parte mais que eu olho assim que eu fico orgulhosa, né? De tipo ver o desenvolvimento, né? Das cientistas bailarinas ali. Mas nossa, essa parte é muito legal porque você vê a reação do público, né? Eu que fico de fora antes de entrar em cena ali, eu fico, né, escondidinha. E assim, ó, a reação do público é muito mágica, assim, é muito forte. Então, para mim, esse é um momento assim muito marcante. E outro momento que eu gosto muito, que é o final, que é onde entram as luzes, né? Que entra a asa ali, que também é um momento assim, quando eu acendo a asa, sempre fica, né? A galera, né? Sempre tem aquela surpresa, acha que nada mais podia acontecer e ainda acontece, né? É spoiler agora do espetáculo, né? Mas é um momento que eu gosto muito também, que pra mim é um momento muito significativo, porque eu acredito muito que a gente pode iluminar, né? E ser iluminada por outras pessoas. Então, compartilhar a nossa luz. Então, para mim, esse momento é muito do que eu acredito como pessoa, como profissional, enfim. Ai, que sensacional. Lu, você vai querer perguntar, né? Você levantou a mãozinha de novo. Eu ia te falar, só que a gente vai ter mais 2 minutos antes do ciclo fechar de novo, né? Passa rápido o tempo, eu nem percebo isso. E aí eu ia te perguntar como é que você tá com a disponibilidade de tempo, porque senão se deixar Vamos continuar até amanhã. Eu tenho aula depois, mas tudo bem, dá tempo, tá tranquilo. Tá bom. No caso, a gente faz mais uns 15 minutinhos e aí a gente encerra, tudo bem? Então, gente, eu vou abrir de novo a sala. E aí, mesma coisa, clica no link, a gente volta, a Luana faz a pergunta dela, quem quiser perguntar também, e a gente se despede tudo direitinho para liberar a Camila para aula dela, tudo bem? Eu vou fechar aqui e entrem no mesmo link. Né? Tá bom. Ciência, a professora Rafaela Piccolotto, que é engenheira ambiental, a professora Kátia, oceanógrafa. A Rafa traz a questão da gestão de resíduos sólidos e dessa questão, né, de como chega no mar. Tem o professor Alexander Turra, que é cátedra da Unesco, né, em relação à vida marinha, e também fala sobre qual é o panorama do lixo no mar, o combate do lixo no mar no Brasil. E a professora Maíra Proieri, que também tem um projeto que é lixo marinho, que traz também a questão, então, um panorama geral do que está acontecendo, né, com a questão do lixo no mar, né, em si. Então, é bem legal, bem completo, vale a pena aproveitar essa quarentena, né, para assistir também. Perfeita, Camila. Acho que agora todo mundo entrou. Lu, pode perguntar, libera a voz.
É, queria saber qual que foi a reação dos jurados do doutorado. Tem gente à mesa, né? Qual que foi a reação dele depois? Então, é, vamos por partes. Vamos por partes. Na realidade, a minha própria tese, ela já não foi muito convencional. Então, eu já tentei trazer um pouquinho da arte para a tese, né? Então, teve uma exposição fotográfica no meio da minha tese. Cada capítulo tinha uma fotografia, né? Que ilustrava o capítulo, enfim. A minha irmã, gente, assim, ó, como eu falei, é tudo muito de voluntariado, né? De amor. A minha irmã é fotógrafa. Então, a Monique que faz as fotos do espetáculo de forma voluntária, né? E aí ela fez também, foi pra Índia com a gente, fez exposição também de fotografia. Ela criou uma exposição baseada no espetáculo também, em relação à problemática do espetáculo, né? A gente tem foto do espetáculo em si e tem fotos da problemática em si, né? Então eu usei essa exposição que ela fez no meio da minha tese. E além disso eu tentei trazer bastante infográficos, cada capítulo tem um resumo gráfico, que é tudo com imagens, com desenhos, com coisinhas. Então, já foi uma coisa diferente, né? Já foi, assim, fora do convencional, né? E durante a minha qualificação também, sim, tem várias etapas, né, no doutorado. Durante a minha qualificação, a última que eu fiz antes da minha defesa, eu já usei uma música, vídeo, já ia falando junto, para tentar trazer um pouquinho essa abordagem mais artística, né? Então, fui comendo pelas beiradas, né? Eu fui preparando a galera, né? E aí, a banca de fora sabia também bastante do espetáculo, porque estava escrito sobre o espetáculo, afinal das contas, né? Tinham vários capítulos, aí tinha um capítulo só falando sobre a montagem do espetáculo em si, né? Todo esse processo, o roteiro, estudo das cores, das formas, enfim, tudo. E outro falando sobre a reação do público, quem participou, como é que né, se dava essas relações aí. Então, eles já sabiam bastante coisa, né? Mas mesmo assim, eles falam que não imaginavam que é diferente você ver escrito, você ver alguém escrevendo e você se permitir viver aquelas sensações, né? Então, teve uma pessoa da banca que não tinha assistido, que veio e falou para mim assim, nossa, eu não imaginava que ia ser assim. Gostei muito. E era uma das pessoas que ficava sempre, uns professores que ficavam ali sempre desconfiados, assim, não sei se é legal, se não é. Ficava assim, tipo, tá, vai, faz aí, né? Me prova, né? E teve outros que eu vi, se emocionaram, né? Choraram. Do palco eu consigo ver muita coisa. Tô dançando e tô assim, né? O tempo inteiro analisando as pessoas, vendo o que tá acontecendo. Então, teve alguns que se emocionaram bastante. Enfim, é diferente, né? Acharam bem diferente. Lembrei de uma coisa agora, falando da questão do espetáculo, é que existe um movimento, eu acho, Kátia, se eu estiver errada, que me fala aqui no bate-papo, eu não lembro, eu acho que é da Nature. É uma dessas revistas científicas que são super conhecidas no mundo, e existe um concurso que se chama Dance Sua Tese. Quando a gente descobriu esse concurso, eu falei, nossa, eu preciso dançar minha tese, só que eu não imaginei que eu ia fazer isso de fato, né? No espetáculo. E acho bem legal que está tendo esses incentivos também, né? Que acabam fortalecendo movimentos como o nosso do espetáculo Onda de Desperdício, porque, pô, assim, os caras grandão da ciência, né? O renome, as referências mundiais estão indo para esse lado também, né? Então a gente precisa trabalhar um pouquinho nisso. Mas foi, assim, as reações foram bem legais, bem legais. Embora, assim, eu não sei se eles entendem, assim, eles falam, né, a gente viu a emoção e tal, mas às vezes não querem admitir, né, pra si o que acontece. Mas nesse link que eu mandei, que tem um espetáculo, depois tem os comentários deles, se vocês quiserem também, cada um da banca falando, né, sobre o processo em si. Nossa, perfeito. Eu tô aqui, ó. Será que eu consegui assistir esse documentário hoje já? Já. Eu tô louca pra ver, eu não quero acabar a conversa. Eu queria te perguntar agora, porque a gente chegou num momento, assim, do mundo, que parece que pegaram a ciência toda, botaram pra lá e falou, a Terra é plana, vacina dá autismo.
mudança climática não existe, tá frio aqui, não tá quente. Esse tipo de coisa, né? A gente tá tendo esse movimento anti-ciência total. E aí eu queria te perguntar, você acha que trabalhos como o seu e como esse movimento agora do Dance, sua tese, você acha que eles tendem a crescer para combater esse tipo de movimento anti-ciência que está crescendo no mundo? Olha, eu acho que é necessário, né, para combater um movimento anti-ciência, a ciência precisa mostrar que veio. Precisa comunicar e fazer ciência para e com as pessoas, né? Então, eu não vejo outra alternativa a não ser essa. Isso tudo está acontecendo justamente porque a ciência fala numa linguagem muito rebuscada e aí não tem argumento, não tem como chegar aos fatos, né? Enfim, aí cada um acha que acha, né? Vai no achismo daí, né? Não na efetividade, enfim. Eu acredito que esses movimentos eles tendem a ficar cada vez mais fortes. Vai ser necessário que a ciência faça esses movimentos, porque senão vai ficar completamente desacreditado. Você acha que, tipo, nesse sentido, né, com toda essa discussão que a gente está chegando, a comunidade científica é preconceituosa? Ela é elitista? Ela olha para o resto e fala, vocês... Eu vou dizer que grande parte sim, né? Não posso generalizar, porque toda generalização né, não funciona. Grande parte da comunidade científica, infelizmente, ainda é tudo isso que você falou, né? Mas a gente está se unindo. Na verdade, o que acontece? Tem várias pessoas que pensam como a gente, que pensam, né, como o projeto em si, e a gente está se juntando, a gente está se encontrando, e cada vez mais a gente encontra pessoas que pensam dessa forma, que agem dessa forma, mais do que pensar é agir, né? Não é só eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo e faço o que eu faço, né? E eu sou bem otimista, né? Eu acredito que daqui para frente a gente vai ter muito mais disso do que tem até agora, né? Se a gente for olhar agora nessa questão do coronavírus, da quarentena, quantas pessoas estão consumindo de informações científicas? Quantos cientistas estão dando a cara a tapa, né? Estão se mostrando, estão nas mídias sociais para trazer conteúdo, para trazer informação de verdade, né? Eu estou aprendendo a fazer isso, não é, né? Minha questão, eu sou mais ali do contato, né? Não da questão das mídias sociais, mas a gente está tendo que aprender a lidar com isso, porque assim, se a gente não leva informação de verdade, de qualidade para as pessoas, alguém vai levar alguma informação. E aí o perigo está em qual é essa informação que vai chegar nas pessoas, né? Então, se a gente não ocupar esses espaços, alguém vai ocupar. E aí a gente não sabe como que vai ser essa ocupação, né? Então a gente precisa pensar em novas formas de fazer ciência, né? Porque para mim a questão da divulgação é fazer ciência também, né? Então a gente precisa pensar em novas abordagens. Eu acho isso bem engraçado que você acaba comentando, porque eu acho que a ciência olhou para esses pequenos movimentos que estavam acontecendo, olhava e falava, isso não é nada, é só um Zé Ruela falando, e não estava esperando que ia crescer tanto. Eu acho que agora, com toda a situação que a gente está, a ciência, né? A comunidade científica que se botava muito aqui, tá tendo que se rebaixar, né, na visão deles, rebaixar a linguagem normal para poder comunicar, porque... Mas é que assim, são várias coisas, né? Tipo, o movimento de popularização da ciência, a gente já tem há muitos anos. Então, tem pessoas que trabalham muito tempo com isso. Como eu falei, na minha época de graduação, eu já tinha a professora Kátia que trabalhava com isso, né? Que foi minha orientadora depois do doutorado também. Então, já faz, nem vou dizer quanto tempo faz, né? Mas já faz bastante tempo. Quando eu entrei na graduação em 2003, olha só quanto tempo faz. Já tinha gente trabalhando muito bem com isso. E tem pessoas que trabalham com isso há muito tempo também, né? A questão é a quantidade de pessoas que fazem isso de fato, né?
Então, o que eu quero dizer, assim, é que outros cientistas que não entenderam ainda que ciência se faz para as pessoas e com as pessoas, precisam começar a entender. Então, não é se rebaixar, é fazer a ciência ser o que é para ela ser, né? E é para a gente conseguir ter um desenvolvimento melhor, ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, que a gente consiga ter mais recursos, mais conforto, uma maior qualidade de vida em geral, né? Então... Falta essa coisa, falta não, né? Tá vindo essa coisa de acolher, né? Reacolher, porque acho que o que fez o movimento crescer tanto não é, tipo, o provar racional, mas é a sensação de acolhimento, né? Que pertencer a um grupo faz. Eu acho que a divulgação que vocês fazem, ela traz esse acolhimento para das pessoas que negavam e agora aceitam. Eu acho isso bem legal. E aí eu queria te perguntar... eu tô fazendo muitas perguntas, né? Não sei. Pode fazer. Não vai, muito essa aula. Segue, vai. Não, fica tranquilo. Vai que dá tempo. Sobre questão de gênero na divulgação científica, né? Porque eu acho que a gente ouve muito falar... Assim, você também vem com cada pergunta, né, menina? Oi? Você também vem com cada pergunta, né? Ai, desculpa. Eu gosto de saber. Que delícia, porque pode perguntar, adoro. A gente vê muito de, assim, toda aquela história, todo livro de ciência vai falar de Einstein, mas vai falar só bem pouquinho da Curie, por exemplo, né? Então, a gente tem muitos homens que são destacadíssimos na ciência e muitos divulgadores científicos, né? Também a gente fala que o Sagan, que começou meio que esse movimento de divulgação, assim, mais coisa, foi um homem. Quem seguiu, né, os passos dele foi um homem também, o Tyson, ou Tyler, nunca lembro o nome dele. E aí eu queria saber como é que você enxerga essa questão. Porque a gente fala que na questão de preservação ambiental, pelo menos o que a gente viu, assim, por aqui, parece que as mulheres são bem mais engajadas do que um homem. Só que quando se fala de divulgação científica, né, que já entra no outro assunto que você também tá inserida, como é que você enxerga essa questão? É que nós, mulheres, temos várias barreiras para romper. Primeiro, que o número de cientistas mulheres é muito menor do que os cientistas homens, né? As mulheres na ciência, que inclusive tem, né, todo um programa nacional para tentar com que meninas e mulheres venham para as ciências, né? É muito pequeno ainda, né? Dentro do centro da universidade que eu trabalho, né, que é um centro de ciências do mar, ciência e tecnologia, enfim, tem muito pouco, a representatividade feminina, as mulheres, né, uma quantidade ínfima, né, tanto em professores como em alunos, né. Então, a gente precisa mudar um pouco esse cenário. A gente está vendo que está entrando muito mais mulheres, né, da época que eu fazia graduação para agora já mudou bastante, mas ainda falta um número maior de mulheres mesmo, né? E não é só um número, mas que a gente consiga chegar nesses postos também, né? Então, às vezes a gente não consegue um determinado emprego porque a gente é mulher. Na minha área mesmo, dentro da oceanografia, é bem complicado porque a gente às vezes trabalha embarcado, né? Eu preciso embarcar. Então, já aconteceu de eu participar de expedições antárticas e nessas expedições eu perdi 2 vezes de participar de outras expedições antárticas porque não tinha vaga feminina. Porque tem uns camarotes, né, com número X, então são de 4 ou 6 pessoas, né? E como a maior parte dos pesquisadores é homem, essa vaga que seria um camarote masculino. Porque você não tinha 6 mulheres para levar, entendeu? Você tinha 5 homens e uma mulher. Então, eu não podia ir porque eu não podia ficar no mesmo camarote que eles. Enfim, então já aconteceu várias coisas desse tipo, assim, né? De ter esse problema. Então, hoje, nesses últimos embarques que eu fiz para minha tese, já estava meio a meio. Então, eles procuram balancear, né? Equilibrar o número de homens e mulheres que tem para que as mulheres tenham essa oportunidade também de ocupar lugares que não podiam ocupar, né? O que mais que eu posso te dizer? Então, falta esse incentivo para as mulheres entrarem na ciência. Enquanto elas estão na ciência,
que elas consigam ocupar esses lugares também. Eu já perdi uma oportunidade de trabalho porque a pessoa falou assim, não vou contratar porque você é mulher. Eu falei, mas por quê? Né? Não tô entendendo. Ele falou assim, vou ser honesto com você, mulher engravida, né? Mulher tem filhos e aí vai ter que tirar a licença e aí eu vou ficar sem um funcionário, vou ter que pagar, sabe? Tipo, umas coisas que a gente não quer nem ter filho, né? Tipo, enfim. Mas coisas que acontecem, assim, coisas que eu já passei, enfim, e me deixaram bastante triste. Então, tipo, a gente tem que, sabe, superar uma pancada atrás da outra, assim, para conseguir ocupar esses nichos, esses lugares, né? Por isso que, né? Então, pensa só, né? Você perguntou da questão do preconceito, imagina, uma mulher fazendo ciência, querendo fazer popularização científica, trazendo a dança para fazer tudo isso, né? Não foi fácil, sim. Não foi fácil, mas também, por outro lado, foi muito legal. Agora que você falou nisso, a gente teve vários relatos do público de mulheres falando que se sentiram empoderadas por assistir o espetáculo e entender que grande parte de todo esse processo ficava dentro pertenciam a mãos de mulheres, né? Que todo esse processo estava sendo tocado por mulheres. Então, se sentiu encorajada para conseguir exercer aquilo que gostaria de exercer também, né? E isso vem, assim, com uma surpresa muito grande para o espetáculo. E que eu achei bastante positivo, porque a gente sabe tudo que a gente passa, né? Enfim, para tocar adiante ali na ciência. A Lana tá terminando de digitar, não sei se ela vai meter a última pergunta, porque eu ia te perguntar sobre a mesma questão, mas relacionada à dança agora, né? Que é meio que contrário. Ela tá elogiando. Lana, você é um amorzinho. Ela gostou muito, 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 muito da talk. Obrigada, Luana. Vai lá, Lu. Segue a gente lá no projeto e a gente continua conversando lá. Que você ia perguntar da arte, o que é? Isso, porque a gente faz. Aí, quando a gente fala de ciência, é um negócio, né? A gente fala que. A gente não, né? Mas a sociedade meio que pôs que a ciência é a área masculina e a arte é para a área feminina. E isso nem era bem assim, né? Porque até o século XVI, XVII, sei lá, mas grande parte dos artistas, escritores, pintores, era tudo homem. Que na verdade não é que eram tudo homem, né? Eram os mais reconhecidos, porque muita mulher trabalhava também com o nome de homem, né? É verdade. Bom ponto. Então, Mas quando a gente fala sobre dança exclusivamente, pelo menos a partir do século XX, XXI, a gente começa a ter essa inversão, não, né? Mas acho que a dança em si talvez tenha sido sempre um negócio meio feminino, por ter todo aquele histórico de sedução, blá, 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 vai entender. E aí, eu queria saber, assim, como é que é feita, se tem homens no grupo dos dançarinos, se são minoria, maioria, se eles sofrem algum tipo de discriminação dentro da faculdade, porque imagino que deve ter uma piadinha ali, piadinha lá. E aí, eu queria saber. Acredito que discriminação não, porque a partir do momento que as pessoas veem o espetáculo, elas começam a enxergar a gente de uma forma bem diferente mesmo. Então, a gente quebra certos preconceitos, né? No momento, a gente não tem bailarino homem, mas já tivemos 2 que acabaram tendo que sair, um teve que trancar a faculdade, por isso que ele não está mais no grupo. Mas, para mim, não importa se é homem ou se é mulher, né? Eu quero que as pessoas se engajem nesse movimento e que mudem, né? Então, para mim, não importa o gênero, não importa... Né? Não é porque eu sou mulher que eu não posso fazer atividades ditas masculinas, né? Isso me incomoda bastante, assim, como eu falei, né? Principalmente nos embarques, assim, tu vai fazer uma coisa, sei lá, tu vai montar um negócio, vai parafusar, desparafusar, vai montar o equipamento, vai lançar alguma coisa, algum equipamento, e tipo, parece que você, sei lá, cara, que você não sei nem explicar, nem dar um adjetivo pra isso, né? Mas parece que tu não pode, que você é inválido, que você não pode fazer absolutamente nada porque você é mulher, né? Então, isso me incomoda muito. Então, eu não quero que os homens, que os meninos se sintam da forma como às vezes eu me sinto. Então, pra mim, não importa, né? O gênero, enfim. Acho que todo mundo, como eu falei, todas as pessoas dançam, né? É algo natural do nosso corpo.
Algumas já descobriram, outras não, né? E, enfim, em relação ao preconceito, eu não vejo, assim, como eu falei, depois que vê o espetáculo, não tem mais nem o que falar, assim, é bem nítido que tanto homem e mulher são tocados por ele e eles conseguem entender, né? Então, a gente acaba quebrando esses preconceitos aí. Perfeito demais. Eu ia comentar toda vez que que a gente teve um papo sobre oceanografia no comecinho do projeto. E aí toda vez me deu vontade de fazer oceanografia só pelo fato de vocês sempre... Parece muito fácil viajar pra Antártida quando você vê um sonógrafo. E eu sou louca, velho. Eu sou louca pra conhecer aquela região lá. Enfim, muitas decisões. Eu ia te fazer uma última pergunta que eu acho que ainda é a pergunta que eu não tinha esquecido, mas eu não lembro. Ai, Deus. Mulher, eu esqueci. Mas, ó, eu ia perguntar então, pessoal, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Eu sei que tem um pessoal que entrou um pouquinho atrasado. Eu sei que tô conseguindo ver, tipo, meio que agora, chegar na discussão só agora. Mas eu queria te agradecer também, porque, nossa, sensacional saber todo o seu trabalho, toda a sua trajetória, todos esses desafios que vocês superaram. Eu acho que vocês são, tipo, a referência, assim. Eu acho que a galera que quer seguir, porque quando a gente fala de divulgação científica, a gente viu muito daquela coisa de sagas, livros com ficção científica, YouTube. Os youtubers agora que são divulgadores científicos. Mas eu acho que é a primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada à dança. Então, eu acho que o trabalho de você é muito inovador. É muito inovador, é muito tocante. E eu vou acabar a conversa e vou lá assistir o espetáculo, porque é o que dá na quarentena, né? Mas, lembrei, para acabar a conversa, né, com chave de ouro, eu quero saber, assim, como que a gente consegue ajudar o projeto de vocês, mesmo estando de longe, talvez agora que a gente não consiga assistir ao espetáculo pessoalmente, mas é algo que acho que muita gente vai querer fazer depois que teve essa conversa maravilhosa com você. Mas será que existe alguma outra forma da gente conseguir ajudar? Olha, o que a gente mais quer que as pessoas façam é ajudar a combater a poluição, né? E por mais que a gente tenha a indústria, a gestão, o consumidor, nós, indivíduos, temos um poder muito grande de ditar o mercado, de ditar o cenário, né? Então, primeiro de tudo, para ajudar o projeto, repensar nas suas atitudes, né? E especialmente no seu consumo. Porque tudo que você consome tem um gasto de água, um gasto de energia, uma emissão de gases de efeito estufa, né? Então, só de você reavaliar, aproveitar esse momento, né? Lembrando que a pandemia que está acontecendo agora tem muito da degradação ambiental também. A gente sabe que todas as epidemias estão associadas a momentos muito preocupantes, né? E com situações de degradação ambiental muito forte, né? Ou seja, estamos começando a receber em troca o cuidado que a gente está dando para o nosso meio, né? Então, a primeira coisa para ajudar o projeto é estar ciente dos seus atos e ver que mudanças você pode fazer, né? Porque eu gosto sempre de falar que pequenas atitudes causam grandes transformações, né? Você pode achar que escovar os dentes com a torneira fechada é muito pouco, mas a partir do momento que você faz isso, você começa a perceber outras coisas. E você vai criando, né, uma sequência, assim, um efeito borboleta, né? Efeito dominó. Você vai indo e vai mudando outras coisas que, no fim, você, né, cada um que está ao redor fazendo, faz uma baita de uma diferença. E fora isso, né? Se puder ajudar a divulgar o projeto, falar para outras pessoas que às vezes conseguem, né? Eu vi que teve gente que colocou aqui assim, falar de fazer uma vaquinha para levar para São Paulo, né? A gente fez uma vaquinha para ir para a Índia também, né? Enfim, tudo isso acaba ajudando muito. A gente quer que essa mensagem, que o espetáculo ele chegue para o maior número de pessoas possível, né? E por isso que a gente faz isso de uma forma gratuita também, porque a gente quer que todas as pessoas tenham acesso a essa informação. Então, se ajudar a articular o projeto e fazer com que chegue nessas pessoas para que a gente possa ir para esses lugares, né? E levar o espetáculo, levar tudo, enfim, para a gente é muito, muito útil, muito legal. Maravilhosa. Vê se vem para São Paulo, pelo amor de Deus, que você tá. Vou fazer vontade não falta.
Ó, o Sesc aqui de Santos é maneirinho, isso. Vamos ver, vamos ver. A Elô queria comentar um pouquinho. Elô, pode desmutar o microfone, enquanto isso eu vou acender a luz, mas eu tô ouvindo, tá? Oi. Oi. Oi, meu nome é Heloísa. Eu só queria fazer uma perguntinha antes, porque quando você foi falar da cidade que você é, deu uma travada, eu não consegui ouvir. É porque eu sou de Santa Catarina também. Você é de onde? Eu sou de Timbó, perto de Blumenau. Sim, pertinho da gente. A gente é de Itajaí, Santa Catarina. Ah, Itajaí, maneiro. Da Univale. A universidade é a Univale? Isso mesmo. Opa, travou tudo aqui. A Elô congelou, não é nem a tua internet, acho que é a internet dela. Elô, você tá viva aí? Elô? Vocês travaram um pouquinho aqui pra mim. Oi. Sua conexão acho que tá um pouco baixa, mas vai falando, vamos que vamos. Eu só não entendi a resposta dela. Ficou tudo preto aqui. Eu botei no chat aqui também. É Itajaí, da Univale. Beleza. Então, eu só queria falar porque, assim, eu gostei muito da conversa, porque, assim, eu faço engenharia aeroespacial na UFSC. Olha! Então, assim, o meu caminho é pro caminho científico, é pro caminho, né, das exatas, coisas assim, só que eu sempre fui uma amante muito grande da arte. Eu declamo poesia desde os 10 aninhos de idade, eu sou apaixonada. Eu adoro escrever texto. A minha professora de português dizia que eu não ia ser cientista, que eu ia ser cronista. Você pode ser as duas coisas. Você tem que explicar para ela assim, prof, agora eu sou as duas coisas, entendeu? Por isso, daí eu adorei saber sobre a sua história, porque é algo assim que me toca bastante, porque eu gosto muito desse lado científico, né, eu adoro espaço e ir para esse lado na universidade, mas essa parte artística também é muito forte para mim, então acho que você foi uma grande inspiração. Obrigada. Obrigada a você. Como eu falei, né? Eu acho que a gente tem que agregar todos esses potenciais, essas vontades, essas coisas que a gente gosta de fazer, né? Para fazer algo único, né? Imagina que lindo você fazer né, textos e, enfim, tudo isso com uma veia mais artística ali em relação a essas informações científicas também. Eu acho que não é só usar a arte para divulgar a ciência, mas permitir com que a arte te modifique a sua ciência também, a forma como você faz ela, né? É muito oportuno, assim, é muito legal fazer isso, falando pessoalmente, né? É uma realização que eu não imaginava ter, né? Eu já era muito realizada como bailarina, muito realizada como oceanógrafa, né? Como cientista. E agora eu sou muito realizada como sendo as duas coisas em uma só. Muito sendo massa. eu, né? Sendo eu. Sim, muito massa. Gostei, quero ver depois você começar a trabalhar essa habilidade aí. Sim, velho, já tô até imaginando as crônicas que tu escreveria falando de espaço nessa visão Dá mais... uma olhada coloca no Google lá, Dance Sua Tese, né? Dance Your PhD, que vai aparecer vários dos concursos ali, né? E tem uma parte do concurso que é só voltada para física e matemática. Então é bem legal a forma de abordagem deles para você ver também e se inspirar um pouquinho. Essa perfeita é demais. Cami, ó, a gente já tem... O tempo passou de novo, a gente já teria mais 10 minutos aí, mas como eu sei que você tem aula, daqui a pouco já tá acontecendo, não sei, desculpa. Não, mas tudo bem. Vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer demais você. Como você viu, você realmente foi uma inspiração para todo mundo. Todo mundo aqui adorou conhecer o seu trabalho, adorou um ícone real, é isso. Ícone total. E eu queria te agradecer de verdade pela oportunidade que a gente teve de bater essa conversa, ainda que tenha sido pequena, ainda sei 2 horas, acho que, para contar tudo que você fez, ainda é muito pouco tempo. E eu queria te parabenizar, parabéns por esse espetáculo que você incluiu ciência, incluiu a arte, incluiu a preservação ambiental. Não é algo que a gente vê todo dia, e é algo incrível, exige esforço, exige tempo, e você conseguiu fazer isso, parabéns, de verdade, muito, muito gratificante. Acho que a gente precisa fazer as coisas com o coração, né? Não só racionalizar, mas fazer aquilo que te toca, que te move, que te motiva, né? Então, não deixem que ninguém diga o contrário para vocês.
Se vocês acreditam muito naquilo, se sabe que vai fazer bem para outras pessoas, tentem. Não é fácil, mas se vocês quiserem muito, vocês vão conseguir também. Eu que agradeço pelo convite, né? E estou à disposição, se quiserem falar lá comigo pelo Projeto Água Viva, no meu perfil, enfim. Estou sempre à disposição para ajudar. Gente, vejam os memes são muito bons. E é isso, Camila. Eu só tô tentando pegar calma aí que tá, vai entrar aqui. Porque eu queria compartilhar os links que você passou com a gente pro WhatsApp. Eu tô... Calma, vai carregar. Já vai. Mas eu vou salvar, quer saber? Eu acho que vai salvar o chat, eu descobri que salva. Mas a gente não vai mais pegar a sua aula. Muito obrigada, Camila, de verdade. A gente vai encerrando por aqui. Amanhã, pessoal, a gente tem a nossa última conversa, que é sobre a Ecovila com o Bruno. Eu acho ele muito bonito, gente. Eu só queria falar isso pra vocês mesmo. É isso. Eu queria só comentar e falar obrigada. Semana que vem a gente tem mais. A gente tem até agora, tá marcado até dia 14. Então, assim. Ah, a gente vai falar com uma doutora que estuda a Antártida também. Ela tem o projeto Antártida ou Antártica, também de divulgação científica. É um projeto que eu acompanho faz um tempinho já e é bem legal. E é isso. Tem que legal. Vai que você quer assistir também, Camila. Vai ser muito legal, muito prazeroso ter você com a gente de novo para bater mais esses papos. É isso, gente. Eu vou fechar a sala. Muito obrigada, Camila. Desculpa de novo tomar muito seu tempo. Imagina, foi um prazer. Eu vou passar os links que ela mandou para vocês lá no WhatsApp também, tá bom? Muito obrigada, gente. E acompanhem a Camila no Insta e... Eu não sei o Projeto Água Viva. Água Viva Projeto no Instagram. Eu passei o link. Eu passei o link. Eu vou passar no link no WhatsApp também. É isso, pessoal. Muito obrigada. Um beijão. E até amanhã. Vejo vocês amanhã. Tchau. Tchau.